Ponta de Lança FC, futebol e arte. A minha relação com Maraca, ela é uma relação que, a rigor, é umbilical. Eu não lembro da minha vida sem a referência do Maracanã ou a referência do futebol. Porque eu venho de uma família eh, que gosta muito de futebol, né? Eu venho de uma família em que o futebol era presente cotidianamente. Uma família, inclusive, que construiu boa parte de suas afeições a partir do futebol. E a partir do carnaval também, curiosamente. Parece aquela coisa meio clichê, mas no caso da minha família não é, não. É uma família nordestina, uma família majoritariamente de Pernambuco e uma parte dela de Alagoas, que vem para o Rio de Janeiro. Eu sou o primeiro carioca, né? Inaugurei a facção carioca da família. Uma família, portanto, que gosta muito de futebol, que tem uma relação muito forte com o futebol. E o Maracanã era um programa semanal, independentemente do jogo, diga-se de passagem. Então, ir ao estádio não era vinculado à torcida por um clube, mas era vinculado à ideia do programa do domingo, né? Do programa do fim de semana. Então, eu cresci indo ao Maracanã, eu cresci tendo o Maracanã como uma referência absoluta. O Maracanã faz parte da minha vida, eu não imagino a minha vida antes do Maracanã, realmente não consigo. Maracanã é uma das minhas recordações mais fortes da infância e realmente a construção daquilo que a gente pode chamar de identidade pessoal, alguma coisa nesse sentido, ainda que identidades nunca sejam fixas, né? Elas são fluidas, elas são em larga medida incertas, mas o Maracanã faz parte das minhas referências mais profundas de construção de quem eu sou. A minha vida sem o Maracanã, ela simplesmente não poderia ser contada, né? E o Maracanã, de certa forma, foi o ícone de um certo projeto de Brasil grandioso, né? O Brasil que daria certo. Um estádio construído para a Copa do Mundo de 1950, construído com o epíteto, né, que falava-se muito isso de o Coliseu dos tempos modernos, né, aquela coisa toda. Então, isso faz parte da construção da nossa identidade mesmo, não tem como. E não é uma questão, de você gostar ou não do futebol como jogo, né? Então você pode gostar ou não, você pode ser apaixonado pelo futebol ou não. Quando falo gostar, eu diferencio de ser apaixonado. Porque eu conheço gente apaixonada por futebol que detesta o futebol, por conta das agruras, das tristezas, da catástrofe, dos cataclismos que o futebol traz. Então eu acho isso muito curioso. Eu É. costumo fazer uma diferença. Ah, você gosta de futebol? Eu sou apaixonado, mas detesto. Eu conheço gente que é assim, com razão, né? Mas você não tem como desconsiderar o futebol É. como um elemento crucial no processo de formação da história do Brasil contemporâneo, né? Da história da construção de uma certa identidade nacional brasileira. É indissociável. Então, o Brasil ajuda a contar a história do futebol, mas o futebol ajuda a contar a história do Brasil. E o estádio, né, ele traz essa dimensão de uma maneira muito intensa. O Maracanã é um símbolo de um certo projeto de Brasil. Se deu certo ou não é outro papo, mas que é um símbolo, não tenha dúvida nenhuma. No meu livro sobre Maracanã, eu digo que o Maracanã ele é um estádio inclusivo, mas ele não é um estádio igualitário. Eu acho essa distinção fundamental porque ela ajuda até a pensar um certo projeto de Brasil, e é um projeto que, quando promove inclusão, que na maior parte do tempo ele é excludente, o Brasil é projetado para excluir, mas quando ele promove inclusão, muitas vezes, é o que eu defino conceitualmente como inclusão subalterna. Ou seja, você até admite incluir, mas em dimensão de subalternidade. Porque existe um certo discurso de consenso sobre o Maracanã, como se ele fosse um estádio igualitário, e ele não é. Ele é um estádio inclusivo, mas ele não é pensado de forma igualitária.